dia, meus irmãos. Vamos nos colocar de pé para adorarmos ao nosso Deus. Logo de manhã quero te buscar, tua voz ouvir, teu amor sentir, estender as mãos para te buscar, derramar meu coração sobre o teu altar, pois tu sabes bem tudo quanto há em mim, que vou te servir e te amar até o fim. E no fim do dia, quando o sol se põe, te adorarei, te darei louvor, mesmo escura a noite, brilha a tua luz, e em teus braços eu descanso, meu Senhor Jesus. Como é bom nós temos um Deus com quem contarmos e logo de manhã podemos adorá-lo. Vamos fazer uma leitura alternada. Eu vou ler os versículos ímpares e a congregação vai ler com a Giovana e com a Raquelzinha os pares. E vi outro grande e admirável sinal no céu, 7 anjos que tinham as 7 últimas pragas, porque nelas é consumada a ira de Deus. E vi como um mar de vidro misturado com fogo, e também os que saíram vitoriosos da besta e da sua imagem e do seu sinal e do número do seu nome, que estavam junto ao mar de vidro e tinham as harpas de Deus. E cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: Grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei dos santos. Quem não te temerá, ó Senhor, e não magnificará o teu nome, porque só tu és santo. Por isso todas as nações virão e se prostrarão diante de ti, porque os teus juízos são manifestos. Vamos adorar o nosso Deus. Grandes são as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os teus caminhos. Grandes são as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os teus caminhos. Ó Rei das nações, quem não te temerá, quem não glorificará o teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Ó Rei das nações, quem não te temerá,
pois os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Todas as nações virão e adorarão diante de ti, pois os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Ó Rei das nações, quem não te temerá, quem não glorificará o teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Ó Rei das nações, quem não te temerá, quem não glorificará o teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Bom estar perto do nosso Deus. Quero estar junto aos teus pés. Perto quero estar, Junto aos seus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, te adorarei, somente a ti, Jesus. perto quero estar. Perto quero estar, junto aos seus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei,
graças a Ti, ó Deus, por mais um dia que o Senhor nos concedeu, por mais uma oportunidade, ó Pai, de estarmos, ó Pai, na Tua casa, de louvarmos o Teu nome, de chamarmos, Senhor Deus, o Senhor de Pai, ó Deus, de Senhor. Te agradeço pela vida de cada irmão que está aqui presente, pela vida daqueles, ó Deus, que acompanham, Senhor Deus, esse culto pela internet, que o Senhor Deus esteja abençoando a todos nesse momento, ó Pai. Seja conosco nesse momento, ó Pai, abençoe este culto, receba a nossa adoração, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, amém. Bom dia, irmãos. Essa canção vem entrar nos nossos corações, amém? O anjo falou, aonde está o amor? A glória se foi, a chuva molhou, as palavras que ainda antes o amor me mostrou. Nunca é tarde demais, não. Nunca é tarde demais pra descobrir o amor que vai além dos meus versos e parece dizer: é o Senhor quem pergunta, onde está você? Você que diz que me adora, mas não estende a mão. O amor que nos faz um. O amor é o que nos faz um. O amor se revela a mim como uma bandeira, verdade e graça, um mandamento, e a nossa canção. O amor que nos faz um. O amor é o que nos faz um. O amor se revela a mim como uma bandeira, verdade e graça, um mandamento, e a nossa ação. Bom dia aos queridos irmãos, bom dia aos que estão participando pela internet do nosso culto da manhã, e eu já reconheço aqui a presença daqueles que estão deixando seus comentários, mas nós queremos estender estas boas-vindas aos que estão nos visitando aqui nesta manhã, muito obrigado,
e também aos que estão nos visitando pela internet. Queridos irmãos, ainda que estejamos vivendo dias de provações e lutas, há muito o que ser gratos a Deus e há muito o que reconhecer como bênçãos que a mão divina nos tem concedido. Você que está participando do culto pela internet, se quiser deixar aí um comentário registrando a sua presença para que nós possamos cumprimentá-los. Nós que estamos aqui não podemos nos abraçar, amados irmãos, senão cordialmente e por detrás da máscara sorrir uns para os outros, do mais genuíno amor fraternal, no entanto. Nós queremos nesta semana começar dando graças a Deus por algumas vidas. Hoje é aniversário da irmã Luana. Vendo a Luana, dê um abraço, quer dizer, não dê. Vendo a Luana, dê parabéns à nossa querida irmã pelo seu aniversário. Eu particularmente também trago um motivo pessoal de gratidão ao Senhor. Hoje eu completo 6 anos como pastor ordenado. Fui ordenado dia 6 de agosto de 2014. Logo em seguida a Bela Vista me capturou com muito amor. Terça-feira é aniversário do Rubem. Então, Rubem, já o nosso abraço para você, querido. E no dia 5, quarta-feira, irmão Vantuil e Reninha completam 31 anos de casados. Vantuil, comece a procurar, porque se a tradição é dar um presente segundo o nome das bodas, 31 anos são bodas de nácar. Boa sorte achando um presente de nácar para dar para Gilda hoje? Que bênção saber. Querida Gilda Meirelles, Deus te abençoe. Já vi que está participando do culto conosco aqui agora. E nós nos alegramos com você, irmã Gilda. Também no dia 6, a querida irmã Elaine completa os seus aniversários. Então nós queremos mandar um abraço, tanto quanto podemos, para essas queridas pessoas que fazem seus aniversários. Irmãos, a igreja não realiza assembleias desde fevereiro. E nós sentimos a urgente necessidade de a igreja se reunir para tratar dos seus assuntos. Então, eu estou divulgando aqui, anunciando como uma convocação aos membros da igreja. Nós procuraremos viabilizar para que no dia 21 ou 28 de agosto, então uma sexta-feira, nós possamos realizar uma assembleia em modalidade virtual. Essa é a primeira assembleia virtual que a igreja vai realizar, mas nós pedimos aos irmãos que reservem esta data, porque, claro, como o Estatuto da Igreja requer um quórum mínimo, nós queremos tanto aprovar as contas do período, quanto apresentar para os irmãos relatório das atividades e decisões que foram tomadas de caráter executivo, como apresentar também as profissões de fé dos candidatos ao batismo, que nós devemos receber sem data marcada para o batismo, uma vez que as condições ainda não são tão favoráveis para isto. Ou seja, 21 ou 28 de agosto, nós esperamos poder ter uma assembleia da igreja. No dia 30 de agosto, nós vamos comemorar o aniversário da igreja. Teria sido no final de março, os 55 anos da nossa igreja, em conjunto com uma menção de gratidão a Deus pelos 5 anos que tem servido os irmãos, primeiros 5 anos que tenho servido os irmãos. Nós já temos muitas coisas mais ou menos confirmadas para aquele dia, mas não queremos anunciar, porque queremos até que seja surpresa para os irmãos, e outras porque dependerão muito de tecnologia. Os irmãos intercedam por essa data e se preparem, quem puder vir, venha, quem puder trazer convidados, traga, quem participar online, participe e divulgue também desde já, que será no dia 30 de agosto. Meus amados irmãos, ainda dizer que nesta semana nós tivemos algumas experiências tão gratificantes com os cultos em família pela internet. Tem sido tão bom. Nessa semana já temos alguns mais marcados, queremos marcar outros, e ao longo das próximas semanas ter visitado assim toda a nossa igreja. Na quarta-feira, Deus nos tem abençoado sempre. Nós temos tido conversas edificantes sobre a vida cristã. Nós já conversamos sobre andar com Deus, sobre fazer da oração um hábito, sobre fazer da leitura da Bíblia um hábito. Falamos na quarta-feira passada sobre a vida em comum dos cristãos e que não é bíblico vivermos isolados de uma coletividade de crentes. E ainda há muitos outros assuntos para tratar. Nós vamos falar sobre contribuição financeira, sobre trabalho na igreja e fora, sobre evangelização, sobre vida em família, sobre convívio com amigos incrédulos e outros temas todos práticos
sobre a vida diária de um cristão. Participe. Se você puder participar ao vivo na quarta-feira, faça isso. Se não puder, assista às gravações em posterior, mas participe, prove desta bênção que Deus nos tem dado. Eu quero dizer com muita gratidão ao Senhor, e novamente a nossa igreja confirma o seu compromisso e confirma a sua firmeza. Os irmãos têm respondido à necessidade de ofertas para missões e nós louvamos a Deus por isto. No entanto, a necessidade não era somente para julho. Então nós instamos com os irmãos que continuem a contribuir generosamente, sacrificialmente, para o sustento do reino de Deus aqui e em outros lugares. Nós nos encontramos em posição privilegiada, nós nos encontramos em posição muito confortável e aquilo que nós temos feito aqui tem sido posto nas mãos do Senhor. Mesmo esta semana, a igreja pôde ajudar 2 imigrantes africanos, em parceria com a Convenção Batista Mineira, doando 2 cestas básicas para estes imigrantes que perderam o emprego, perderam a bolsa de estudos, perderam praticamente toda a condição que estavam aqui, e a nossa igreja pôde atuar. Nós nunca falamos do que fazemos, no entanto, de vez em quando é bom pontuar, para que os irmãos saibam e assim se sintam encorajados a continuar com suas generosas contribuições. Quem está participando pela internet também pode fazê-lo, fazendo uso das contas bancárias da igreja e para elas transferindo. Por fim, amados irmãos, perceberam já que esta grande mudança que aconteceu trouxe algumas adaptações para a vida de todos nós, e mudanças para a vida de todos nós, e mudanças para o calendário da igreja, e mudanças para as atividades da igreja. No entanto, eu queria dar uma palavra à igreja neste momento e pedir aos irmãos a oração e a cooperação, que eu sei que será muito pronta. Nós queremos concluir este ano de 2020 com algumas vitórias no Senhor. Já obtivemos algumas e queremos obter ainda outras. Vitórias espirituais, a salvação de pessoas que não são crentes. Diga amém? Amém. Vitórias espirituais na vida dos crentes, mais firmes, mais zelosos, mais comprometidos com as coisas do Senhor. Queremos, irmãos, obter uma vitória na reforma do Estatuto da Igreja, uma necessidade já antiga, e devemos falar disso nessa Assembleia do fim do mês. Queremos obter uma vitória, livrar-nos deste muro e trocá-lo por um gradil que tornará muito mais visível e acessível à nossa igreja. Estamos orando sobre isso, peço aos irmãos que orem também, porque o Senhor nos tem indicado que será possível terminar o ano. Veja, meus amados irmãos, que grande vitória isto será. Apesar de toda esta mudança, esta reviravolta, conseguirmos vencer no Senhor. E também já quero mencionar que no final do ano nós vamos eleger novamente os cargos da igreja. Então os irmãos em breve serão consultados quanto à sua disponibilidade para servir o Senhor e a igreja em uma ou outra área. E a orientação do pastor é: diga sim. Dizendo sim, Deus suprirá os dons espirituais necessários e você encontrará portas abertas para o serviço e para o crescimento e desenvolvimento de sua vida cristã. Nós vamos servir a Deus com o nosso dízimo e com a nossa oferta. Se você veio para isto preparado, antes de se levantar do seu assento, ore ao Senhor e dê graças a Deus pelo sustento fiel que Ele tem provido. E feito isto, dirija-se à urna e dedique a Deus aquilo que é dele, o dízimo, ou as suas contribuições pessoais para a causa do Senhor. Você que está participando pela internet, talvez queira fazer, mesmo neste momento, a transferência, e por que não, unindo-se a este ato de culto, mas não faça sem orar também. Permitam-me, por um minuto, apenas cumprimentar aqueles que deixaram seus comentários. Irmã Renilza e Marli, Janete, Gilda, parabéns novamente, Raquel Bilocal, aqui e lá, Guilherme Varanhá e a família lá em Varginha, Gine, Marlene, Edinalva, Heber Ferreira, Maria Badia, muito obrigado, Badia, Eliete Cravo, Jardilene, Elaine Magalhães, Adriana, Priscila e outros. Se você puder curtir este vídeo participando pelo YouTube, faça isto, inscreva-se neste canal se ainda não o fez, e vamos cultuar assim com o dízimo e com a oferta o Senhor nosso Deus.
Ariadne tocou um hino chamado Maravilhosa Graça. Este hino foi composto por um homem chamado Aldor Lilenas. Ele estava com fome, ele e a família não tinham o que comer. Ele sentou num harmônio e compôs a música. Saiu assim inteira, escreveu na partitura, saiu para vendê-la, vendeu por $5. Levou o que comer para a família e se tornou um dos hinos mais cantados dos últimos 120 anos, ou próximo a isto. Vamos orar? Dar graças a Deus por estes dízimos, por estas ofertas. Irmão Vantuil, pode vir ao microfone orar, por favor? Bom dia, irmãos. Senhor Deus e Pai, somos, ó Deus, imensamente gratos ao Senhor pelas bênçãos que o Senhor tem dispensado sobre as nossas vidas. Muito obrigado a Deus por esta manhã, por mais esta manhã que o Senhor nos concedeu. E pelo privilégio, ó Deus, de estarmos aqui também nesta manhã prestando culto ao Senhor. Muito obrigado a Deus por esta oportunidade. Muito obrigado a Deus por aqueles que estão participando deste culto, seja presencial ou pela internet. Nós pedimos ao Senhor que continue abençoando Amém. As nossas vidas. Amém. Agora, Deus, queremos te agradecer, ó Deus, por essas contribuições, fruto, ó Deus, das bênçãos do Senhor concedidas aos irmãos que têm procurado, ó Deus, contribuir para o crescimento do teu reino. Que o Senhor, ó Deus, nos abençoe na administração desses recursos, que eles sejam postos, ó Deus, ao seu serviço. Amém. Nós louvamos e engrandecemos o teu santo nome. E pedimos, ó Deus, pela mensagem que ela será transmitida aos nossos corações. Que o Senhor abençoe o teu servo, mensageiro, e a nós também. Que tenhamos um coração sensível à tua palavra. Nós louvamos e agradecemos o teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, irmão Vantuil. Abra a Bíblia em Atos capítulo 23. Atos 23. Vou começar a leitura no último verso do capítulo 22, portanto 22:30, e depois o capítulo 23. Atos 23, mas eu começarei em 22:30 para contexto. E no dia seguinte, querendo saber ao certo a causa por que era acusado pelos judeus, isto é, Cláudio Lísias, o procurador romano, querendo saber por que Paulo era acusado pelos judeus, soltou-o das prisões e mandou vir aos principais sacerdotes e todo o seu conselho, e trazendo Paulo, o apresentou diante deles. E pondo Paulo os olhos no conselho, disse: Homens e irmãos, até ao dia de hoje tenho andado diante de Deus com toda a boa consciência. Mas o sumo sacerdote Ananias mandou aos que estavam junto dele que o ferissem na boca. Então Paulo lhe disse: Deus te ferirá, parede branqueada. Tu estás aqui para julgar-me conforme a lei, e contra a lei me mandas ferir? E os que ali estavam disseram: Injurias o sumo sacerdote de Deus? E Paulo disse: Não sabia, irmãos, que era o sumo sacerdote, porque está escrito: Não dirás mal do príncipe do teu povo. E Paulo, sabendo que uma parte era de saduceus e outra de fariseus, clamou no conselho: Homens e irmãos,
eu sou fariseu, filho de fariseu, e no tocante à esperança e ressurreição dos mortos, sou julgado. E havendo dito isto, houve dissensão entre os fariseus e saduceus, e a multidão se dividiu, porque os saduceus dizem que não há ressurreição, nem anjo, nem espírito, mas os fariseus reconhecem uma coisa e outra. E originou-se um grande clamor, e levantando-se os escribas da parte dos fariseus, contendiam, dizendo: nenhum mal achamos neste homem. E se algum espírito ou anjo lhe falou, não lutemos contra Deus. E havendo grande dissensão, o tribuno, temendo que Paulo fosse despedaçado por eles, mandou descer a tropa, para que o tirassem do meio deles e o levassem para a fortaleza. E na noite seguinte, apresentando-se-lhe o Senhor, disse: Paulo, tem ânimo, porque como de mim testificaste em Roma, assim importa que testifiques também, porque como de mim testificaste em Jerusalém, assim importa que testifiques também em Roma. E quando já era dia, alguns dos judeus fizeram uma conspiração e juraram, dizendo que não comeriam nem beberiam enquanto não matassem a Paulo. E eram mais de 40 os que fizeram esta conjuração. E estes foram ter com os principais sacerdotes e anciãos e disseram: conjuramo-nos, sob pena de maldição, a nada provarmos, até que matemos a Paulo. Agora, pois, vós, com o conselho, notificai ao tribuno que vos traga amanhã, como que querendo saber mais alguma coisa dos seus negócios. E antes que chegue, estaremos prontos para o matar. E o filho da irmã de Paulo, tendo ouvido acerca desta cilada, foi e entrou na fortaleza e anunciou a Paulo. E Paulo, chamando assim um dos centuriões, disse: leva este jovem ao tribuno, porque tem alguma coisa que lhe comunicar. Tomando ele, pois, o levou ao tribuno e disse: o preso Paulo, chamando-me a si, rogou-me que trouxesse este jovem que tem alguma coisa para dizer-te. E o tribuno, tomando-o pela mão e pondo-se à parte, perguntou-lhe em particular: que tem que me contar? E disse ele: os judeus se concertaram rogar-te, leves Paulo ao conselho, como que tendo de inquirir dele mais alguma coisa ao certo, mas tu não os creias, porque mais de 40 homens de entre eles lhe andam armando ciladas, os quais se obrigaram sob de maldição a não comer nem beber até que o tenham morto, estão preparados esperando de ti promessa. Então o tribuno despediu o jovem, mandando-lhe que a ninguém dissesse que lhe havia contado aquilo. E chamando 2 centuriões, lhes disse: aprontai para as 3 da noite 200 soldados e 70 de cavalaria e 200 arqueiros para irem até Cesareia. E aparelhai animais, para que, pondo nelas a Paulo, o levem salvo ao presidente Félix. E escreveu uma carta que continha isto: Cláudio Lísias, a Félix, potentíssimo presidente, saúde. Este homem foi preso pelos judeus, e estando já a ponto de ser morto por eles, sobrevim eu com a tropa e o livrei, informado de que era romano. E querendo saber a causa por que o acusavam, o levei ao seu conselho, e achei que o acusavam de algumas questões de sua lei, mas que nenhum crime havia nele digno de morte ou de prisão. E sendo-me notificado que os judeus haviam de armar ciladas a este homem, logo tu enviei, mandando também aos acusadores que perante ti digam o que tiverem contra ele, passa bem. Tomando, pois, os soldados a Paulo, como lhe fora mandado, o trouxeram de noite a Antipátride. E no dia seguinte, deixando-os de cavalo irem com ele, tornaram à fortaleza, os quais logo que chegaram a Cesareia e entregaram a carta ao presidente, lhe apresentaram Paulo. E o presidente, lida a carta, perguntou de que província era, e sabendo que era da Cilícia, disse: ouvir-te-ei quando também aqui querem os teus acusadores. E mandou que o guardassem
no pretório de Herodes. E o povo de Deus diz: amém. Oremos, irmãos. Curve comigo a sua fronte, feche seus olhos. Ó grande Deus, ó autor da Bíblia, ó autor da vida, autor da fé, achegamo-nos a Ti, Senhor, com santo temor, porque Tu és um Deus imenso em poder. E, Senhor, não fosse pela Tua graça, não haveria esperança para nenhum de nós. Por isso, Deus, é com temor que nós nos dirigimos ao Senhor, reconhecendo, Senhor Deus, que Tu és Deus acima de tudo e que não há ninguém que se assemelhe a Ti, Senhor. Não existe, Senhor Deus, nem a mais pálida imitação do Teu poder, porque Tu estás assentado num alto e sublime trono, o trono da graça. Deus de amor, dizemos, Senhor Deus, com toda a verdade do coração e também com tristeza e vergonha, que temos transgredido contra a Tua lei de muitas formas e maneiras. Nos pensamentos da nossa mente, nos sentimentos do coração, nas nossas ações e omissões, nas palavras que dizemos, Senhor. Ó Deus, em tudo isto nós temos mostrado que ainda não amamos a Ti sobre todas as coisas. Que não Te amamos, Senhor, com todo o nosso coração, mente e forças, como Tu mereces ser amado. Pelo nosso egoísmo, Senhor Deus, e falta de delicadeza. Senhor Deus, pelas nossas ações tão mesquinhas, temos mostrado também que não amamos o próximo como a nós mesmos. E confessamos os nossos pecados a Ti, Senhor, porque deixaste na Tua palavra uma promessa para os pecadores, que se confessarmos os nossos pecados, Deus o Pai é fiel e justo para nos perdoar os pecados e purificar de toda injustiça. Por isso, Senhor, renova sobre o Teu povo a certeza de que somos em Cristo totalmente perdoados. E renova sobre nós, Senhor Deus, o auxílio do Espírito Santo, para que por Ele guiados, possamos viver vidas a Ti agradáveis, Senhor Deus. Nada Te oferecendo senão aquilo que mereces e senão aquilo que a Ti devemos. Louvamos-Te, ó Deus, que tenhas enviado o Teu Filho ao mundo para se fazer o nosso Salvador, para derramar o Seu sangue por nós, para nos limpar de nossas manchas e imundícias. Sim, que tenhas, ó Deus, nos dado o dom mais precioso do céu, porque cada um de nós aqui, Senhor Deus, como se não houvesse mais ninguém no mundo, pode dizer: Cristo é meu, e eu sou de Cristo. Sim, Deus, salvos, nós podemos ter esta certeza maravilhosa. Podemos, ó Deus, nos achegar ao Filho do Teu amor, com amor sincero, a Ti unidos, e nada nos poderá separar do amor de Deus. Glórias Te sejam dadas, Senhor, por causa do Teu grande amor, que nem mesmo o inimigo das almas pode diminuir. Rogamos, Senhor, pela Tua bênção, em nome de Jesus, sobre aquelas pessoas que amamos, que ainda não conhecem a Cristo como seu Salvador e Senhor. São os nossos pais ou filhos, são o cônjuge, Senhor Deus, os amigos, os familiares, Senhor, são as pessoas, Deus, com quem nós nos importamos tanto, mas que ainda não conhecem a paz que excede todo entendimento.
nem a bênção do perdão, nem conhecem a comunhão com Deus. E cada um de nós, Senhor, orando por diferentes pessoas, clamamos, pois Tu és Deus grande em salvação, salva, Senhor. E Tua será a glória, quando as vendas caírem destes olhos, e quando estes corações de pedra forem transformados em corações sensíveis a Deus. Tua será a glória, salva, Senhor. Cura, Senhor. Cura, Senhor, aqueles que estão enfermos. Cura, Senhor, tio Marcone, pastor Eupídio, o Átila. Cura, Senhor Deus, este mundo com uma doença rodando, Senhor, todos os cantos da terra. Senhor, cura, Senhor, em nome de Jesus. E sobre outros enfermos, estende a Tua mão, Deus de compaixão, e abençoa a irmã Isabel e pastor Elias Correia, a dona Geralda, mãe da Marlene. Abençoa, Senhor Deus, o irmão Braulio na sua recuperação, o Paulo. Abençoa, Senhor, em nome de Jesus, a irmã Jardilene, bebezinho Igor, em nome de Jesus. Conforta aqueles que estão enlutados, Senhor Deus, que provem da Tua bênção, estes e outros tantos por quem temos orado na Tua presença. Senhor, em nome de Jesus, Deus, eis aqui a Tua igreja. Igreja, Senhor Deus, que sem Ti nada pode fazer, mas que é mais do que vencedora por aquele que nos amou e que pode todas as coisas naquele que nos fortalece. Senhor, em nome de Jesus, apresentamo-nos, corpo de Cristo, nós nos apresentamos a Ti, para que Tu, Senhor, por nós, faças a Tua vontade boa, perfeita e agradável. Para que nos unas uns aos outros, ó Deus, no amor fraternal, para que haja sobre nós a unção, Deus, a unção de Deus, para Te servirmos e pregarmos a Tua palavra. Provê, Deus, para a Tua igreja, provê para cada uma das Tuas igrejas em todo lugar, que sejam muito encorajadas na pregação do Evangelho. E a mesma bênção, Senhor, esteja sobre aqueles que em lugares distantes ou próximos estão lá como Teus representantes, fazendo a obra missionária. Não lhes deixes faltar nada, Senhor, em nome de Jesus. Principalmente, Deus, a certeza de que perto está o Senhor e que eles são enviados por Ti sustentados na sua missão. E agora, Deus, que lemos a Tua palavra, ensina o nosso coração, pelo Teu Espírito Santo ensina, para que possamos, ó Deus, ter confirmada a nossa fé, aquecido o nosso coração, e a certeza de que ouvida e respondida é a nossa oração, que Te fazemos em nome de Jesus. Amém. Em pé, vamos cantar um hino e preparar o nosso coração para a mensagem desta manhã. Se os problemas parecem não ter solução, quando as mágoas inundam o teu
Ele, a vida que Ele me traz é segura, pois Ele é Senhor. Ele é dono da chuva, do sol e do ar, é Senhor da alegria, da dor, do chorar. Ele é dono dos montes, do céu e do mar, é Senhor das crianças, das preces, dos hinos. Ele é meu e também teu Senhor. Amém. Podem assentar. Os últimos anos têm trazido, e nós damos graças a Deus por isto, muito maior consciência a nós cristãos em segurança, conforto, privilégio, comodidade, provisões especiais de Deus. Sim, os últimos anos têm trazido a nós, cristãos, principalmente do Ocidente, maior consciência quanto aos nossos irmãos em outras partes e as duras perseguições que eles enfrentam. E todo cristão tem que estar consciente disto, porque é a família de Deus que está sendo perseguida no mundo. Todo cristão tem de importar-se com isto, orar por isto, e tem de ter uma sensibilidade no seu coração quanto aos sofrimentos da família de Deus em toda parte. Então, de fato, graças a Deus, os últimos anos têm trazido uma consciência mais alerta, e nós sabemos um pouco mais que estas coisas existem. Nós sabemos das duras perseguições que os nossos irmãos em Cristo sofrem em grandes partes do mundo, e alguns dizem que a maior parte da cristandade propriamente dita está debaixo de perseguição. Nós não nos encontramos nesta situação. Mas a quem muito é dado, muito é cobrado. Nós nos encontramos em confortável posição. Nós nos encontramos em segura posição. A não ser que as coisas mudem, e pode ser que mudem, do jeito que o mundo está caminhando, pode ser que mudem durante o nosso tempo de vida. A não ser que as coisas mudem, e eu digo de novo, pode ser que mudem, nós não seremos levados para tribunais ou cortes por causa da nossa fé em Cristo, mas isso não é mais garantido, ok? Mas muito provavelmente isso não acontecerá. Nós não seremos arrastados a um tribunal por causa da nossa fé cristã. Mas existe um tribunal, ou mais do que um, perante o qual todo cristão comparece. É o tribunal da consciência das pessoas com quem nós convivemos. E se o nosso testemunho for ruim, nós seremos aprovados pelos incrédulos e reprovados por Deus. E se o nosso testemunho for bom, nós seremos um escândalo para os incrédulos e aprovados por Deus. As pessoas com quem nós convivemos julgam o nosso cristianismo. É o tribunal perante o qual nós comparecemos. Então eu lhe alertarei, meu irmão e minha irmã, que na lei de Moisés está escrito: não porás tropeço diante do cego. E numa quarta-feira, algum tempo atrás, estudamos este mandamento. Porque o mau comportamento do cristão, o cristão que pratica aquilo que o mundo pratica, o cristão que aprova aquilo que Deus reprova,
O cristão que na sua arrogância discorda de Deus e diz: eu acho que isso não tem problema nenhum. Meu pastor disse que não se deve fazer, meu livro sagrado diz que não se deve fazer, mas eu acho que não faz mal nenhum. O cristão que assim procede está pondo um tropeço diante do cego, porque o incrédulo é cego, não vê as coisas de Deus, mas a sua má conduta, meu irmão, é um tropeço diante dele, que o fará cair na sua cegueira. O cristão que vive uma vida mundana e que nega que Cristo possua aquilo que é dele, que é a sua vida, os seus bens, o seu tempo, sua mente. O cristão, portanto, que rouba de Cristo, põe um tropeço diante do cego. Põe um tropeço diante do cego. Muitas vezes, o julgamento, esse tribunal perante o qual nós todos comparecemos, é mudo. Nem sempre as pessoas nos dizem o que pensam do nosso comportamento. E aqui eu quero fazer uma ressalva. Eu não estou ensinando que nós devemos ser prisioneiros da opinião dos outros. O que eu quero dizer muito claramente, meus amados irmãos, é que, nas palavras de Billy Graham, a sua vida será a única Bíblia que muitas pessoas lerão. E se, como Paulo, diante de um tribunal, ele sim, diante de um tribunal real, nós formos fiéis, Deus aprovará o nosso testemunho. É o ensinamento do texto que nós lemos. E nossa vida encontrará fruto em Cristo Jesus. Pois abra novamente a sua Bíblia então no texto, Atos capítulo 23. Se você tivesse que fazer uma lista das pessoas mais inteligentes que já viveram na Terra, talvez você diria Albert Einstein. Você não tem muita certeza de porquê não, mas a gente acha, eu não tenho muita certeza de porquê que diz que ele era tão inteligente não, porque ele só rabiscava papel, ele escrevia um monte de letrinha e números lá. Bem, deixa para lá. Alguns dizem que Albert Einstein terá sido a pessoa mais inteligente que já viveu, outros dizem que foi Isaac Newton, outros dizem que foi Gottfried Leibniz, nem sabemos muito sobre ele, mas era formidável, Gottfried Leibniz. Eu digo que era o apóstolo Paulo, depois de Jesus Cristo. E o terceiro lugar era Lucas. Então você tem a mente mais brilhante da história, o escritor mais brilhante da história, não foi Camões nem Machado de Assis, Lucas. Movido pela mente criadora do universo, relatando para nós a ata de um julgamento. E tendo posto Paulo os olhos no conselho, Paulo encontrou-se 20 anos depois na posição de Estevão que ele tinha julgado. E Estevão, lá em Atos capítulo 6, a Bíblia nos diz que encarou esse mesmo conselho com semblante de anjo. Lembra-se dessa expressão? A paz que vinha de Deus, que excede todo entendimento, com a qual ele conseguia encarar os seus acusadores. Toda a nossa mensagem esta manhã é sobre o julgamento, o tribunal da consciência alheia que nós enfrentamos. Deus nos livre de crentes, como havia muitos antigamente, que tentavam converter as pessoas na força da sua chatice, do seu legalismo e da sua imposição. Paulo, contemplando os olhos, esta é uma expressão muito bíblica, sobre um olhar sereno e sobre um rosto pacífico. Pondo os olhos no conselho, disse: homens e irmãos, até o dia de hoje tenho andado diante de Deus com toda a boa consciência. Que palavra é esta? Paulo, que tinha matado dezenas de pessoas, vem dizer agora que tinha boa consciência. Ele que se chamou de principal dos pecadores, vem dizer agora que tinha boa consciência. O que Paulo está dizendo é o seguinte: quando eu matava cristãos, eu os matava porque eu achava que era a coisa certa a se fazer. E hoje eu não mato mais.
Hoje, muito pelo contrário. Hoje eu quero que todas as pessoas se tornem cristãos. E eu o faço com a mesma consciência tranquila. E esta palavra aqui, o tempo não me permite explorá-la com os irmãos nesta manhã, mas é ela somente um anúncio do Evangelho, porque Paulo estava dizendo: tudo o que eu estou fazendo tranquilo, certo de que é o que Deus quer que eu faça. Sim, meus amados irmãos, paz nas nossas relações, mas coerência de vida. Coerência de vida para que o nosso testemunho alcance o coração daquelas pessoas incrédulas com quem convivemos. Paulo estava diante da Suprema Corte Religiosa de Israel. 72 anciãos compunham o Sinédrio. Paulo tinha sido um membro do Sinédrio outrora. Você não fica encantado com esta forma como Deus conduziu as coisas? De maneira que Paulo, que tinha sido um membro do Sinédrio, volta. É como o convertido que volta para o bar para dar o seu testemunho. É como o incrédulo que volta para aquele grupo de amigos que viviam na desobediência ao Senhor e que volta a eles para dar o seu testemunho. Mas, curiosamente, como nós veremos, Deus silenciou-se ali. Mas vamos caminhar. Depois que Paulo deu esse testemunho, o sumo sacerdote mandou que ele fosse ferido na boca. Um tapa, um soco, algo agressivo. A palavra é muito contundente na sua língua original, forte, denota violência. Por que esta violência? Sim, porque eles tinham entendido aquela primeira palavra de Paulo. Eles tinham entendido que Paulo estava declarando a realidade do Evangelho. Foi ali a ofensa. Não foi em nenhum outro lugar, foi ali a ofensa. Se você for ofender alguém, ofenda com os valores do reino de Deus. Não ofenda com o seu comportamento. Não ofenda com palavras mal escolhidas. Ofenda, se necessário for, mas com os valores do reino de Deus. Meus amados irmãos, nós somos tão dispostos a brigar por causa do nosso time, por causa do nosso partido, por causa do nosso político. E nisso talvez nós sejamos iguaizinhos ao mundo, porque deixamos escoar em relacionamentos, fechamos portas do testemunho por causa daquele político, por causa do governador, do presidente, do prefeito, ou da oposição. Não devemos ser assim. Não devemos ser assim. Cristãos devemos procurar a oportunidade de testemunhar. E se vamos ofender, não vai ser por causa do PSDB, do PT ou de quem seja. Será por causa de Jesus Cristo. Diante daquele sinédrio, 5 vezes o Evangelho tinha sido anunciado. É interessante observar isto. Paulo foi a 5ª vez. Antes de Paulo, Estevão, Atos capítulo 6. Antes de Estevão, os 12 apóstolos. Antes dos 12 apóstolos, Pedro e João. E antes de Pedro e João, o próprio Rei da Glória, o Senhor Jesus Cristo. Então aqueles senhores respeitáveis, dignos, religiosos senhores, já tinham ouvido o anúncio do Evangelho, no mínimo outras 4 vezes além desta. E eu digo novamente que somente esta palavra de Paulo, sobre a sua boa consciência, foi esta palavra somente um anúncio do Evangelho. E agora Deus ordena que Paulo se cale. Terrível isto. Terrível isto. Deus tem dado a você a oportunidade de ouvir a pregação do Evangelho, não sei quantas vezes ao longo da sua vida, centenas de vezes. Somente nesta igreja, pelas contas que eu fiz, eu já preguei mais de 1000 vezes. Contando quartas-feiras e cultos especiais, etc. Deus tem dado a você a oportunidade de ouvir a palavra. Mas Deus pode, pela mesma mão poderosa, mandar com que a palavra se silencie aos seus ouvidos. E foi o que aconteceu aqui. A oportunidade daquelas pessoas responderem ao chamado Salvador de Deus cessou. Misericórdia. Depois do tapa, Paulo disse: Deus te ferirá. Parede branqueada. Parede branqueada era o seguinte: imagine que esta parede estivesse muito danificada. Não se aplica a esta parede, mas suponhamos uma parede qualquer muito danificada e quiséssemos vender o prédio. Você tinha 2 alternativas: ou refazia a parede, ou branqueava a parede. A parede branqueada era a coberta, disfarçada, na sua imundície, na sua podridão,
para que o comprador comprasse e depois, quando ele apoiasse na parede, ele caísse do outro lado. Esta é a parede branqueada. Paulo não perdeu a paciência aqui, não pense isso. Paulo não se irritou, Paulo não perdeu as estribeiras. Paulo disse uma palavra, Paulo disse, Deus te ferirá. E foi isso mesmo que aconteceu. 5 anos depois, este Ananias foi morto pelo próprio povo de Jerusalém, foi rasgado em pedaços, numa violência terrível. Ele disse, Deus te ferirá, parede branqueada. Veja que o que eu quero trazer aos irmãos aqui de maneira muito resumida. Paulo falou 4 vezes ali. A primeira vez ele falou sobre o Evangelho. Tenho servido a Deus, tenho andado com boa consciência. A segunda vez foi uma profecia, ele disse, Deus te ferirá. 5 anos depois, Deus feriu. A terceira vez, disseram a ele, você injuria o sumo sacerdote, e Deus estava dizendo para Paulo, e Paulo estava percebendo. Não havia com quem falar ali, os ouvidos estavam moucos. Paulo se retrata da maneira mais dócil, da maneira mais tranquila que ele pôde. Meus amados irmãos, será que nós não enxergamos a lição que Deus nos está ensinando neste texto? Eu e você estamos diante do tribunal do julgamento, das pessoas com quem convivemos. Sejamos pacíficos. Tenhamos uma prioridade muito clara, a prioridade de testemunhar do Evangelho. Meus amados irmãos, sim, permita-me insistir nisso, nós perdemos tempo falando de todo tipo de coisa, com as pessoas com quem convivemos, e raramente importamos-nos de compartilhar um Evangelho salvador e transformador para as pessoas. São as pessoas que nos procuram compartilhando o peso do seu coração com um drama de vida, e nós conversamos sobre aquilo, tolamente não percebendo ali a porta aberta para falarmos do amor salvador e transformador de Deus. Por fim, Paulo, e eu gosto disso que ele fez, ele disse àquele conselheiro, eu sou fariseu, estou sendo julgado por ser fariseu. Que fala foi aquela? Lembra-se do Salmo 2, onde está escrito que Deus ri lá no céu dos que tentam se livrar dele. Lembra-se disto? Porque se amotinam os gentios e os povos imaginam coisas vãs, os reis da terra mancomunam, planejam, tramam uns com os outros, dizendo, livremo-nos do Senhor e do seu ungido, rompamos de nós as suas algemas, do céu, está escrito no Salmo 2, ele ri, o Senhor zomba deles. E foi isso que aconteceu aqui. Paulo deu uma palavra só, uma única palavra, que conseguiu destruir totalmente os propósitos e os planos deles. Paulo disse uma palavra só, que mostrou que a casa dividida não fica em pé. Paulo disse, eu sou fariseu. E então levantou uma disputa doutrinária tremenda, e é por isso que a igreja local tem que viver toda por uma doutrina somente, que os presbiterianos sirvam a Deus segundo sua consciência, e nós aqui segundo a nossa, e assim todos, porque casa dividida não fica em pé. E foi isso que aconteceu, meus amados irmãos, foi isso que aconteceu. Deus zombou tremendamente deles. Deus os humilhou ao extremo, com toda aquela confusão, com toda aquela desordem. Nós temos uma lição. A lição de que estamos diante de um mundo. É o tribunal perante o qual a maioria de nós comparecerá. Somos examinados pelo nosso comportamento, pela nossa conduta, se formos coerentes, pacíficos como Jesus Cristo, nosso Senhor, foi e nos ensinou a ser. Se formos firmes e fiéis, como vemos aqui acontecendo, meus amados irmãos, nós encontraremos inúmeras oportunidades e fruto de pessoas que teremos alcançado para Cristo Jesus. O final da cena é lindo, porque depois de ter sido levado de novo, verso número 11, e na noite seguinte, apresentando-se-lhe o Senhor. Por isso o título que eu coloquei para esta mensagem foi este: o choro pode durar um dia, mas a alegria vem à noite. O contrário do Salmo 30, verso número 5. Porque depois de um dia de provações na vida de Paulo, quem foi ao encontro dele na cela? Que visita especial! O Senhor. Na minha Bíblia, por isso que eu gosto dessa Bíblia, as palavras aqui estão impressas com tinta vermelha para dizer que são palavras de Jesus Cristo. Paulo, tem ânimo. 5 vezes Jesus falou, tem ânimo. Sabia disso? 5 vezes somente nos evangelhos Jesus falou, tem ânimo. Jesus falou isso para um paralítico deitado na cama. Ele disse, tem ânimo, perdoados são os teus pecados. Jesus disse isso para uma mulher que tinha encostado nele no meio da multidão. Ele disse, tem ânimo, a tua fé te salvou.
Jesus disse isto ao andar sobre as águas e os discípulos pensaram que ele era um fantasma. Ele disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Jesus Cristo disse isso no discurso depois da ceia do Senhor. Ele disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Quinta vez que Jesus Cristo disse isso foi aqui para Paulo. Ele disse: tem ânimo. Significa, fique firme, fique forte, suporte esta provação. Eis aqui a minha presença com você. Você não acha incrível? Essas aparições de Jesus Cristo, depois da ressurreição, existe algo nelas que a nossa mente não consegue compreender. Não conseguimos compreender como Jesus Cristo, que tinha corpo ressurreto, conseguiu entrar numa sala com as portas e as janelas fechadas, e ainda assim ele entrou sem passar pela porta, sem passar pela janela, tendo corpo. Você sabe disso, não sabe? Explique, não tem explicação. Veja, por exemplo, que apareceu ao apóstolo Paulo, os companheiros de Paulo indo para Damasco, diz-nos a Escritura que eles viram a luz, não o Senhor, e que Jesus Cristo, nosso Senhor, falou com Paulo, mas que as pessoas que estavam ao redor não ouviram. Então, na nossa imaginação, tentemos entrar agora num calabouço romano, que era onde Paulo estava, na Fortaleza Antônia, fétido, sujo, ratos e insetos em régia profusão, o porão imundo daquele lugar, para não usar nenhuma outra palavra, direi insalobro, escuro, descuidado. Estava lá o nosso apóstolo, algemado naquele ambiente horrível. Ali apresentou-se a ele o Senhor. A expressão grega diz que Jesus estava em pé ao lado de Paulo, mas elevado. Seguramente uma visitação muito majestosa. Não imaginamos se Paulo estava orando ou dormindo, o que ele estava fazendo ali, mas aquela cela escura, nojenta, desprezível, foi transformada no céu, pela presença do Salvador. Imagine os soldados do lado de fora, de costas para aquilo, nem sabendo que Deus estava ali, num lugar desprezível daquele. Para aumentar o contraste na nossa percepção dos fatos, aquela cela estava a menos de 50 metros do templo. Sim, do templo. Majestoso templo de Herodes, a maior construção do Império Romano, que deixou os romanos com inveja lá em Roma, a ponto de eles terem vindo destruir aquele templo, e com o que roubaram daquele templo, construíram o Coliseu, que está em pé até hoje. Conseguiu perceber a grandeza do que nós estamos descrevendo? Mas Deus não estava mais naquele templo. Deus tinha abandonado aquele lugar, mas Deus estava numa cela escura, povoada por ratos, insetos e todo tipo de coisa desprezível. Deus não estava no templo, mas Deus estava na cela. Martinho Lutero que disse, uma cela com Cristo, ele disse um calabouço com Cristo é o céu, e um trono sem Cristo é o inferno. Somente esta visitação do Senhor terá sido tão importante, meus amados irmãos, diante do tribunal do mundo, diante do tribunal da consciência dos incrédulos. Não vacilemos, o Senhor está conosco, o Senhor nos diz, tem ânimo, porque como deste testemunho de mim, ele disse a Paulo, em Jerusalém, assim importa que testifiques também em Roma. E Jesus Cristo estava assegurando o seu apóstolo de que havia um propósito divino em todos aqueles estranhos, violentos e bizarros acontecimentos. Ele estava dizendo, Paulo, eu estou com você, saiba disto, tem ânimo, fica firme, eu não vou te deixar, eu estou com você. A segunda parte do texto é fascinante, porque nós lemos, já foi lido aqui no culto desta manhã, 40 homens
fizeram um voto, sob pena de maldição, de que eles não comeriam nem beberiam até matarem Paulo. Nós não temos muito tempo aqui nesta manhã. Deixa eu dizer o seguinte, era um grupo, um partido político-religioso que existia naquele tempo, chamados os Zelotes. Um dos apóstolos foi um zelote no passado, como a Bíblia nos diz. A prática deles era o seguinte: ou nós vamos vencer, ou nós vamos morrer tentando. E eles não tinham medo de empregar violência para conseguir os seus propósitos. Aliás, parece que tem um monte de zelote aí no mundo hoje também. Que as ideias deles valem mais do que a vida do outro. O mundo está cheio de zelotes, sempre esteve. Eles estavam prontos, tramaram. Diga lá, que é para trazer Paulo aqui. Vocês querem fazer mais algumas perguntas? E enquanto ele vem, Jerusalém, cidade, ruas apertadas, densamente ocupadas por pessoas, seria tão fácil matar ali e nem ver quem matou. Seria muito fácil. Aliás, a preocupação de um homem de Jerusalém, de um romano em Jerusalém naquele tempo, não era coronavírus, você sabe que não, nem era praga, nem peste, nem nada disso. O medo dele era sair na rua e ser morto na rua e nem saber quem matou. Esse tipo de morte acontecia o tempo todo ali. Terrorismo. E eles queriam este plano contra o apóstolo Paulo. Por todos os lados que você olhar naquele contexto, um plano infalível. E entra Deus na história. É maravilhosa as coisas que acontecem aqui nessa parte do capítulo. Porque o texto diz o seguinte, capítulo número 23, verso número 16. O filho da irmã de Paulo, tendo ouvido acerca desta cilada. Lucas só não nos diz como ele ouviu. Mas veja que um plano tão tramado deste chegou aos ouvidos do sobrinho de Paulo. Quem fez chegar aos ouvidos do sobrinho de Paulo? Diga Deus. Esta é a resposta correta. Deus permitiu que em algum momento ele ouvisse aquilo que era um segredo. Não existem segredos diante do Senhor. Depois veja só o que acontece. Verso número 17. Perdão, 16 ainda. O filho de Paulo, tendo ouvido acerca dessa cilada, foi e entrou na fortaleza. Você acha que é fácil entrar na fortaleza? Você acha que você entra na hora que você quer? Você acha que você bate na porta? Eu queria visitar um preso aí, posso? Abre, por favor? Deus. Ele conta para Paulo. Paulo chama o centurião e diz, por favor, vem aqui. Qual é o soldado? Qual é o carcereiro? Qual é o policial que atende um preso chamando, ainda mais num calabouço fétido daquele, no porão da fortaleza? Deus. Ele diz para o homem, este menino precisa falar com o tribuno. Eu preciso falar com o Zema, vou lá na porta lá do palácio pendurado, lá suspenso lá, eu queria falar com ele. Mas ele conseguiu entrar. Deus. O homem ouviu Deus. E Deus proveu a proteção para Paulo diante daquela trama infalível. Eu disse que esse texto foi escrito por uma das maiores mentes que já viveu no mundo, e eu acredito nisto. Dirigido pela mente criadora do universo. Eu acredito nisto também. E acredito que a intenção de Deus aqui, primeira coisa é nos dizer o seguinte, meus amados irmãos, você tem medo de viver nesse mundo perigoso que a gente vive? Se você é crente, a resposta é não. Esse mundo que a gente vive é perigoso. As pessoas fazem coisas, falam coisas, tramam coisas, escondem coisas. O mundo sempre foi assim, sempre será assim, sempre foi, não. Deus não criou o mundo assim. A rebeldia humana, a rebelião humana contra Deus tornou-nos assim, inimigos uns dos outros, cheios de segredos, cheios de tramas e de planos e de coisas escondidas. Se você não é crente, tema muito. Se você não é salvo, não tenha um minuto de paz, porque você está desprotegido neste mundo perigoso. E o mundo vai fazer com você o que quiser. Mas se você é crente, não tema. Nem por um minuto. Se você é crente, não tema nem por um minuto.
A segunda razão por que Deus está dirigindo Lucas a escrever isso aqui, porque é o seguinte: se Deus tivesse mandado um batalhão de anjos para proteger Paulo, teria sido algo grandioso? Sim ou não? Sim, é claro que sim. Anjos são criaturas gloriosas, belíssimas, brilhantes, por onde eles passam, e imensos. Se Deus tivesse mandado um batalhão de anjos guardar Paulo, teria sido grandioso, teria sido glorioso, teria sido impressionante. E nós leríamos o texto gritando aleluia de agora até o fim da tarde. Mas tem um motivo maior. Deus não mandou anjos, não. Deus colocou, eu quero ler isso aqui, eu achei tão interessante isso aqui. 200 soldados, 200 arqueiros e 70 de cavalaria para fazerem a escolta, a proteção do apóstolo Paulo. Se Deus tivesse mandado um anjo, teria sido grandioso, sem dúvida. Mas Deus fez algo muito mais grandioso. Deus mostrou que até aquele exército romano estava nas mãos dele. Você se lembra de um imperador romano que quis fazer um censo do império? Está lá em Lucas, capítulo 2. Ele quis fazer um censo do império. E ele mandou que cada pessoa se dirigisse à sua cidade natal para se registrar ali. Sim, o nome dele era César Augusto, sobrinho de Júlio César, tinha desbravado metade do mundo, tinha conquistado metade do mundo, namorou com Cleópatra. Mas Deus mandou ele fazer aquilo. Ele fez aquilo exatamente para quando Maria completaria 9 meses de gestação. E Jesus Cristo não nasceria em Nazaré, mas nasceria em Belém, como um filho de Davi. Este imperador era poderoso, o suficiente para obrigar as pessoas a atravessarem quilômetros só para escrever o nome numa lista para ele saber. Mas Deus era mais poderoso. Deus o moveu. Você via 470 soldados romanos armados de espada, de lança e de arco, poderosos. Deus muito mais poderoso, porque eles estavam ali fazendo a vontade de Deus. Deus os moveu como quis. Deus os levou para onde quis. Deus os colocou ao serviço dele. Meus amados irmãos, glória a Deus, é isto mesmo que nós temos que dizer. Glória a Deus. E aqueles 40 tiveram que comer pão e tomar água com raiva, porque o plano deles foi frustrado pelo Senhor. Vou citar Martinho Lutero mais uma vez. Martinho Lutero foi um homem usado por Deus de forma excepcional. Num momento drástico da história, ele teve a coragem de enfrentar um sistema poderosíssimo, riquíssimo e violentíssimo. Quando traziam a ele, e segundo a história nos diz, aquilo era várias vezes por semana tinham tentado e planejado matar Lutero mais uma vez. Várias vezes por semana planejavam envenenar a comida dele, ou empurrá-lo escada abaixo, ou matá-lo de qualquer jeito, fazer uma flecha atravessar a janela da igreja, seja o que for. Ele foi o autor das palavras: se nos quisessem devorar demônios não contados, não nos podiam assustar, nem somos derrotados. O grande acusador dos servos do Senhor já condenado está, vencido cairá por uma só palavra. James Dobson, um pastor nos Estados Unidos, um homem que Deus tem usado de forma extraordinária nos últimos anos para lutar, conscientizando os crentes sobre o aborto. E de vez em quando é bom bater nessa tecla. Tantas ameaças de morte ele recebe, que a igreja decidiu colocar as janelas no gabinete dele à prova de balas, para proteger o seu pastor. E ainda assim, todo dia à noite ele sai com a esposa dele, a velhinha, de mão dada, para dar uma caminhadinha. A segurança vem do Senhor, meus amados irmãos. Lembre-se de Eliseu e de Geazi. Geazi correu para acordar o profeta e disse: o rei da Síria cercou a nossa casa, ele quer nos destruir, ele vai nos matar. E Eliseu disse: Senhor, eu oro que tu abras os olhos a este menino. Lindo isso, não é? Porque quando ele olhou, carruagens de fogo cercavam a montanha onde eles estavam.
Se você não é crente, tema até a morte e não tenha 1 minuto de paz. Mas se você é crente, não tenha 1 minuto de medo, porque Deus é o seu protetor. Fim da mensagem desta manhã. Chega o apóstolo Paulo a uma cidade chamada Cesareia Marítima. Nós vamos fazer um dia no futuro, nós vamos fazer uma caravana da igreja para ir lá para Israel. Demilson e Vantuil vão rachar as despesas e a gente vai. E nós vamos lá em Cesareia Marítima, irmãos, e nós vamos ver o lugar onde Paulo ficou. Eu chamei essa última parte da mensagem de Paulo em quarentena, porque o texto diz o seguinte, que Paulo ficou preso numa cela, de início 5 dias, como nós veremos domingo que vem, depois 2 anos, nós veremos no outro domingo. Paulo ficou mais ou menos 2 anos, um pouco mais do que isto, numa beleza de cela, lá em Cesareia Marítima, uma beleza no porão, uma beleza cheia de rato, uma beleza cheia de inseto, uma beleza, não tinha luz direta, uma beleza apertadinha, mal dava para ele deitar. Que bom que a tradição nos diz que Paulo era um homem pequeno. Uma beleza, 5 estrelas. E Paulo estava ali trancado. Não tinha mais como ele sair em viagens missionárias. Não tinha como ele chamar Barnabé ou Silas para irem para algum lugar pregar a palavra de Deus. Não tinha como. Parecido conosco no tempo de hoje, Paulo estava parecido com você, que talvez não esteja apto sequer a sair de casa. Paulo estava no mesmo lugar, bem fechadinho ali. Por isso eu chamei essa parte da mensagem para concluir, de Paulo em quarentena. Porque o que você imagina que Paulo fazia naquela condição? Se ele não podia ir a uma cidade pregar o evangelho, que era a grande paixão da sua vida. E nós veremos que deve ser a grande paixão da nossa vida, porque ele diz, sejam meus imitadores, e porque ele diz, eu queria que todos fossem iguais a mim. Nós veremos esse texto daqui 2 domingos. O que é que você acha que Paulo passava o dia fazendo naquela cela? Vou dormir e vou assistir o Netflix. Paulo fazia, e que bom, meus amados irmãos, que ele escreveu, sejam meus imitadores, porque ele também escreveu que ele dedicava o seu tempo à oração. Leia todas as cartas, todas as 13 cartas de Paulo, todas elas ele diz, sempre que eu penso em vocês, eu oro por vocês. Outro ele diz, eu oro por você, Timóteo, sem cessar. Eu oro por você, Timóteo, sem cessar. O que Paulo fazia trancado numa cela? Lamentava a vida? Paulo intercedia. Paulo desenvolveu um amplo ministério de intercessão, orando pelos crentes e orando pelas igrejas de Deus. Eu descobri ontem que se eu orar por 15 pessoas da nossa igreja por dia da semana, em uma semana eu oro por todo mundo. Por que você não faz o mesmo? Paulo lia a Escritura, está lá em 2 Timóteo capítulo 4, já em outra prisão, não essa de Cesareia, mas em Roma. Paulo escreve a Timóteo, quando vier, e é uma carta para apressar Timóteo. Timóteo estava preso em outros assuntos e Paulo está apressando Timóteo que fosse, porque ele diz, eu vou morrer antes de você chegar. Ele diz, quando vier, traga os livros, especialmente os pergaminhos. Há 2 categorias de escritos que Paulo queria ler, os livros. E nos parece que os livros eram os receptáculos, os volumes de tradição e de sabedoria antiga. E os pergaminhos, você sabe o que é. Os pergaminhos eram a palavra de Deus. Outra coisa que Paulo fazia na sua quarentena era escrever cartas. Meus amados irmãos, esse homem, se ele não tivesse morrido, ele tinha descoberto a América. Esse homem, se ele tivesse WhatsApp, ele tinha transformado o mundo em 5 anos. Se Paulo tivesse Instagram, YouTube, Facebook, ele tinha entrado no Irã, e na China, e na Coreia do Norte. Mas a gente tem, né? Só que a gente usa para outra coisa.
Paulo usava o seu pouco papel, que era caro, e a sua pouca tinta, que era cara, não para escrever recado para sua tia, mas para encorajar os crentes, para edificar a igreja, para fortalecer o povo de Deus, para servir a Deus. Por isso eu chamei esse pedaço da mensagem de Paulo em quarentena, porque nós estamos vivendo dias tão diferentes do normal, mas ele nos diz: sejam meus imitadores. Na oração, na leitura, no serviço a Deus. Talvez o nosso desejo, talvez o nosso erro, é que nós mais queremos receber bênçãos do que sê-las e do que oferecê-las. Talvez este seja o nosso grande erro no tempo de hoje. Vamos orar ao Senhor. Ó Deus, esta é a Tua palavra. E nós te damos graças, Senhor, porque as coisas que nós lemos aqui aconteceram de verdade. E aconteceram nos planos de Deus. E pela mente e sabedoria de Deus, foram registradas, Senhor, para o nosso ensino, para a nossa edificação. Senhor, tem misericórdia de nós, Deus, na nossa fraqueza. Livra-nos, Senhor, de sermos tão iguais ao mundo ao nosso entorno, mas que pela graça do Senhor brilhe a nossa luz. E os homens, vendo a nossa luz, glorifiquem a nosso Pai que está nos céus. Dá-nos, Senhor, graça em nome de Jesus Cristo, para que cada um de nós, onde está, cada um de nós, segundo os planos do Senhor para cada um de nós, possamos te servir, Deus, acertar o alvo, ser sal da terra, luz do mundo, glorificar o Senhor, Deus, e assim experimentar das bênçãos do Senhor sobre a nossa vida. Sim, Deus, continua tocando o nosso coração, a fim de entendermos que o pouco tempo que temos aqui, devemos colocá-lo nas coisas do Senhor. Ensina-nos, Senhor, a cada dia, que é melhor mesmo é ajuntar tesouros do céu. Obrigado pelo culto desta manhã. Obrigado pelo agir do Teu Espírito entre nós. Obrigado, Senhor, pela Tua presença nas nossas vidas. E porque, Deus, rogávamos que este culto fosse uma bênção. E foi. Então, Senhor, muito obrigado. Dá-nos agora um domingo abençoado, feliz, na Tua presença, Deus, e que nada nos mova da comunhão com o Senhor. Que neste dia, Deus, na semana que hoje se inicia, provemos do cuidado do Senhor na nossa vida. E nos preparemos para a hora que se aproxima, em que nos apresentaremos ao Senhor. Senhor, olhando para o céu, dizemos novamente: Maranata, vem, Senhor Jesus. E com o amor de Deus, o nosso Pai Celestial, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós, hoje e para sempre, eternamente. Amém. Vamos cantar uma canção para terminar o nosso culto.
Nós vamos assim concluir o culto dessa noite. Você pode se sentar. Nós queremos o culto da manhã. Obrigado, irmão Natan. Nós vamos concluir o nosso culto da manhã agradecendo a cada um pela presença, que pela internet estão também, agradecemos. Se você está no YouTube e ainda não curtiu este vídeo, permita eu pedir que o faça, porque os vídeos com mais curtidas alcançam mais pessoas. E também inscreva-se neste canal se não o fez. Nós queremos agradecer os irmãos na portaria, na recepção, na transmissão, no som, na música. Muito obrigado, participação especial, muito obrigado também. À noite, amados irmãos, o pastor vai pregar sobre o amor de Deus no Salmo 139. Desejo aos irmãos um domingo muito feliz e abençoado. Os que puderem, estaremos aqui novamente à noite e que o Senhor nos acompanhe.